Eu vou citar aqui cada um dos itens, porque a gente tem para poder mostrar para a nossa audiência e como não é um país onde a gente vive, onde nós estejamos com os pés, muitas vezes é complicado entender algumas questões à distância. A gente entende de dor, entende do horror de alguém morrer por se manifestar, entende o que é você excluir os direitos básicos dos seres humanos, mas no quesito estrutura de poder, às vezes tem questões bem diferentes. Então nós temos ali líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. Aí na sequência tem Assembleia de Peritos, aí tem o presidente do país, o parlamento, existe um conselho de guardiões, judiciário e a guarda revolucionária do Irã. No fim das contas, a última palavra é de quem? É sempre deste líder supremo do Irã? Sim, essa é a lógica. Tem que separar o desenho, o esquema que vocês fizeram, em duas etapas. Existe uma estrutura que é a república, que é igual a qualquer república. Tem um executivo, tem um legislativo e tem um judiciário. Tem as forças armadas, né? Essa é a estrutura básica. O presidente ali seria o comandante dessas forças. Essa estrutura existe e é idêntica a qualquer país. Acima dessa estrutura existe a revolução. Tá? E aí, a revolução é uma revolução religiosa, teocrática. Né? Então, a guarda revolucionária, né, o conselho ali religioso dos peritos, ou melhor, o conselho dos guardiões, que são o conselho ligado à revolução, o líder supremo religioso, né, o Ayatollah, essa figura está ligada à parte religiosa, teocrática. Então, ela tem uma força militar própria, ela tem um conselho próprio, né, e ela tem o seu chefe próprio, que é o Khomeini. Tá? Então, são duas camadas que existem. Isso não é uma novidade. No mundo islâmico, nós podemos achar que isso seja uma novidade. O líder religioso sempre foi o líder político guerreiro. Tá? Isso desde os califados, todos esses nomes que nós conhecemos, são figuras que detêm as duas funções. Tá? Então, é isso que eles restauraram no Irã. Tá? Ou seja, essa figura que é ao mesmo tempo um imã, um califa, né, um ayatollah, é uma figura que concentra esses dois poderes, né, o poder político e o religioso. E essa camada está acima dessa república, né, que é uma república islâmica. Professor, inclusive, ali na parte que nós estamos vendo na arte, é interessante a gente ter aqui a explicação do senhor para que a gente compreenda. E eu até quero compreender qual é a independência do judiciário, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a nossa estrutura de poder, que são 3 poderes: legislativo, executivo, judiciário, e ninguém manda em ninguém, cada um tem a sua independência, né? Qual é, e observando ali a arte, essa independência do Poder Judiciário, e até fazendo uma ressalva, ali antes do Judiciário diz Conselho de Guardiães, e eu li Conselho de Guardiões, porque em português a gente fala assim mesmo, né? Mas no Irã, e levando em conta a cultura, a estrutura de poder deles, é assim que eles dizem mesmo, Conselho de Guardiães. Então, corrigindo aqui, eu fiz uma correção, mas na verdade estava errada, que é assim que eles chamam mesmo, Guardiães. Qual é a independência do Judiciário? Ela é uma independência dentro da legislação iraniana. Né? Nós temos que lembrar que a Constituição é uma Constituição com uma dimensão religiosa e a legislação acaba por seguir, no aspecto da aplicação da lei, o que nós chamamos de Sharia. Né? Então, o Alcorão, ele é parte da legislação, só para ficar bem claro. Ou seja, ele não é um livro religioso, ele é a parte fundacional, né, e que regula, inclusive, a interpretação da Constituição, das leis, da aplicação da lei. Né? Então, você tem, isso que faz o regime ser um regime teocrático. Né? Ou seja, esse é como em civilizações ocidentais, se, né, a Bíblia fosse usada como base de interpretação das leis e da aplicação dela. É isso que acontece ali. Então, ele é independente enquanto órgão, né? Mas seguindo, obviamente, essa legislação que tem um aspecto
religioso e muçulmano, né? E, claro, qualquer desvio do presidente, né, do executivo, do legislativo e do judiciário em relação a esse preceito vai ser, obviamente, alvo ali de uma punição, né, de um processo por parte daquela camada que eu falei para você, a camada religiosa, né, o Ayatollah, né, os conselhos e a guarda revolucionária. E essa coisa, professor, de enriquecimento de urânio? Isso é um debate muito grande, né? Eu me lembro que nós tivemos até no fim da antiga gestão do Biden, um dos secretários deles dizendo assim: se o Irã quisesse, eles conseguiriam enriquecer urânio em até 2 semanas. Um monte de gente, assim, até olhou isso e falou: calma lá, não é bem assim, não é exatamente 2 semanas, mas pegando nessa questão do enriquecimento de urânio, como é que fica essa questão em relação a um conflito dessa magnitude? Nós já descobrimos que essas estimativas, digamos, um pouco exageradas, estavam extremamente erradas, né? Depois do ataque americano, se eles tivessem há 2 semanas de uma ogiva, de uma bomba nuclear, nós já teríamos visto ela desfilando em praça pública e sendo testada de maneira que os Estados Unidos conseguissem detectar a radioatividade. Isso foi um erro, né? Poucos países que não têm bomba estão próximos. O único caso que eu conheço de um país que é próximo de uma bomba em questão de semanas é o Japão, né? O Japão está sempre ali há anos, há 1, 2 semanas de fazer um artefato nuclear para uso militar. No caso do Irã, não. Mas eles estavam muito avançados, e esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, em modificar as suas centrífugas, que é uma tecnologia, inclusive, muito parecida com a que o Brasil usa, a ponto de enriquecer acima de 90% numa quantidade suficiente para conseguir fazer uma bomba, né, uma ogiva nuclear. Esse era o ponto, ou seja, pela quantidade de centrífugas e o fato deles terem conseguido modificar essas centrífugas a ponto delas conseguirem fazer esse nível de enriquecimento, isso disparou, né, a preocupação americana, né? E como que eles sabiam disso? Inteligência e um outro dado negativo, o fato da Agência Nuclear Internacional não poder verificar o que estava acontecendo há algum tempo.